Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos falar um pouquinho, porque eu acho muito importante, principalmente para que nós que frequentamos uma casa espírita, seja trabalhador ou seja apenas pessoas que vêm eventualmente assistir a uma palestra ou algum tipo de tratamento, mas mostrar na realidade o outro lado da casa espírita, o lado que muitas vezes os nossos olhos não percebem. E então tudo o que envolve ao nosso redor. Toda casa espírita, então vamos tomando como referência aqui hoje, o Getal. Toda casa espírita, ela tem uma contraparte no mundo espiritual. Aliás, quando foi fundada a casa espírita aqui, ela já existia no mundo espiritual. Só que ela não tem as mesmas dimensões desta casa, a mesma metragem. Aqui nós temos o ambiente material, mas a casa espírita, no plano espiritual, é muito mais ampla, porque é constituída de matéria, aqui da matéria do mundo físico, lá é constituída de matéria do mundo espiritual, que ela é muito mais flexível. Então são casas que elas têm a condição de ampliar pela sua própria condição de expansibilidade que elas têm. Então são casas muito grandes, onde abrigam enfermarias, onde encontram-se muitos espíritos em tratamento, onde espíritos que por vezes desencarnam por perto, seja num acidente, seja em algum outro evento, são levados rapidamente ao primeiro pronto-socorro espiritual mais próximo, que é a casa espírita. Então ficam aí internados, recebem o auxílio, para que depois sejam reconduzidos então aos hospitais da espiritualidade. Então, é muito bom que nós compreendamos, porque nós aqui estamos e vamos hoje narrar um ambiente no que normalmente ocorre em ambientes de palestras. Mas primeiro é bom também falar uma coisa. O cuidado que nós devemos ter dentro de uma casa espírita, o nosso pensamento. Porque nós sabemos que o pensamento é a linguagem dos espíritos. Embora os espíritos ainda recém-desencarnados ou ainda muito materializados, utilizem-se da palavra articulada. Mas a maioria, o pensamento é a linguagem. Então nós temos inúmeros espíritos aqui presentes. Então quando eu começo a pensar aqui dentro, eu estou em comunicação com eles. Porque eu também sou um espírito, só que momentaneamente encarnado. Então aquilo que eu penso é ouvido por eles. Então, se meu pensamento, se eu venho num dia que eu estou num clima de revolta, de mágoa com alguém, de rancor, então pensamentos extremamente negativos, isso alcança esses espíritos, e se muitos desses que estão às vezes nestas mesmas condições, então há de prejudicar o próprio tratamento deles. Então nós estaremos influenciando negativamente neles, como eles também por repercussão em nós.
E quando eu me coloco num pensamento mais calmo, mais suave, mais tranquilo, eu estou beneficiando a equipe espiritual que os socorre. Pela qualidade de pensamento e pelas essas energias mais favoráveis para uma recuperação desses espíritos. Então, o que se pensa e o que se fala tem que ter muito cuidado. Diz a espiritualidade que não se deve conversar assuntos deprimentes, assuntos de uma coisa muito trágica, muito difícil, porque muitos ouvidos estão aí nos observando, nos ouvindo, e nem sempre o que nós conversamos aqui vai ajudar na recuperação daqueles espíritos. Certa vez o Divaldo Franco tinha perdido um ente querido, então ele foi levado em desdobramento à vida espiritual para fazer uma visita àquele ente querido. Então ele narra que tinha mais 2 ou 3 espíritos juntos e estava sendo levado por Joana de Ângeles. E teve um momento que elas estavam percorrendo um corredor de uma enfermaria e ela repentinamente vira-se para ele e fala: Divaldo, silêncio. Ele falou: mas eu não estou falando nada. Mas ela falou: mas na mente. Porque os nossos pensamentos é que nós não percebemos, mas eles têm cor, eles têm cheiro e têm som. Então ela pede para ele silêncio, que era na mente. Então, num dia como esse das palestras, normalmente, desde cedo, a espiritualidade projeta uma limpeza de ambiente e nos favorece com recursos fluídicos, tranquilizadores, calmantes. E muitas vezes que nós chegamos numa casa espírita, às vezes a gente fala: é tão gostoso lá, que eu me sinto tão tranquilo, o ambiente gostoso. Às vezes é a influenciação desses fluidos que eles projetam aqui antes do trabalho. Antes do trabalho, eles preparam também as medicações que serão trazidas para os copinhos de água que serão servidos após. São espíritos encarregados de uma tarefa dessa, de trazer esses elementos que eles colhem muitos dos recursos da natureza e também trazem do plano espiritual. Agora, a casa espírita, ela está envolta em cordões fluídico-magnéticos. São cordões protetores em volta de toda a casa espírita. Quem entra, quem passa por esses cordões? Nós, encarnados, porque nós entramos e saímos normalmente, nós encarnados, os bons espíritos, espíritos não tão bons, mas que, cansados já da vida que levam, pretendem modificar-se, pretendem educar-se pelas lições do Evangelho, então são permitidos. Mas aqueles outros, muitos que vêm com intenção de perturbar uma tarefa espírita, que vêm com intenção de fazer uma bagunça, não entra. E não adianta eles quererem enganar, falar: olha, não, eu vim aqui para aprender. Porque o plano espiritual, os guardiões também que ficam do lado de fora, eles têm como aparelhos que, escaneando cada um deles, esses aparelhos refletem a veracidade ou não daquilo que estão falando. Então muitos não têm acesso, até para não prejudicar o ambiente, e ficam do lado de fora. Claro que muitas pessoas, isso ocorre normalmente, muitas chegam a uma casa espírita, a uma reunião, acompanhada por espíritos não bons. Infelizmente, às vezes por algum obsessor,
Infelizmente, por outros espíritos que não se qualificam como obsessores, mas são espíritos não bons que causam uma determinada perturbação na pessoa. Então eles ficam do lado de fora, eles não têm acesso à casa. Então é muito interessante, porque às vezes comenta-se o sono dentro de uma tarefa espírita. Claro que muitas pessoas chegam cansadas. Às vezes o próprio ambiente fluídico favorece a um relaxamento maior, mas há uma grande possibilidade também daqueles espíritos obsessores que acompanham e que não puderam entrar, que estão lá fora te esperando quando a hora que você sair, que eles ficam induzindo você a um sono. Por quê? Para que você não aprenda, para que você não venha ouvir as lições do Evangelho. Porque para esses espíritos obsessores, quanto mais nós permaneçamos na ignorância espiritual, melhor para eles. Quanto menos nós nos aprofundamos em nos melhorar, e nas lições que recebemos, nos edificar uma condição melhor, para eles é ótimo, enquanto nós não temos acesso. Porque eles podem agir mais livremente. Então eles ficam nos induzindo hipnoticamente a um sono, né? Para que a gente não ouça. Então é muito importante, e a gente vai vendo quantas coisas ocorrem dentro de uma reunião espírita. Paralelamente a isso, nós temos no salão um grande número de espíritos bons. E sempre espíritos ligados à medicina espiritual. Então, durante esses momentos em que estamos falando, muitos espíritos estão como que individualmente sentindo as dificuldades de cada um. A sua dificuldade orgânica. Qual é o problema que você está passando? Tem alguma deficiência de enfermidade? E diz o Dr. Bezerra de Menezes que muitas vezes nas palestras ocorrem cirurgias espirituais. Por isso que a espiritualidade define uma palestra espírita como o mais alto grau de avanço da medicina, que a medicina terrena não alcança ainda. Porque aqui, muitas vezes, nós estamos curando o nosso espírito, seja pelas lições evangélicas, seja por o que se é comentado, mas também muitas vezes o corpo físico, também pela assistência desses espíritos. Então, outras vezes, percebem pessoas que, tudo bem, estão sãs, mas às vezes os nossos pensamentos para o plano espiritual, eles são visíveis, eles se exterioram de nós. Então, muitas vezes a pessoa pode perceber alguém, uma moça que de repente brigou com a sua mãe naquele dia, discutiu com a sua mãe, tiveram uma discussão, e ela naquele momento está pensando naquela discussão que tiveram. Então o que esses espíritos fazem? Começam a intuí-la para que mude aquela conduta, para que quando ela chega em casa, peça o perdão, abraça a tua mãe ou a tua filha. Então eles vão intuindo. Você pode falar, eu não tenho capacidades mediúnicas, não importa, porque eles estão intuindo o teu espírito. O teu espírito assimila a orientação, o teu espírito guarda aquilo, e no momento que precisa, ele liberta como forma de inspiração e de intuição. Então eles sentem nossas dificuldades outras e nos orientam, nos inspiram
para a melhor tomada de posição para resolver o problema. Então nós estamos o tempo em todo assim sendo assistidos. E nós sabemos que muitos espíritos são trazidos aqui para ouvir a palestra. Muitos. Normalmente, a quantidade de espíritos que são trazidos corresponde a 4 a 5 vezes o número dos encarnados que se encontram na palestra. E aí você vai me falar, mas eles são trazidos para assistir palestra? Ora, eles não podem ouvi-la no mundo espiritual? Com muito mais proveito? Com expositores muito mais gabaritados? Sem dúvida. Então, por que eles são trazidos e sempre são trazidos? Porque a maioria são espíritos recém-desencarnados ou extremamente materializados. E o que eles sentem? Saudades da voz humana. Porque a nossa voz, a voz humana, quando nós falamos, as nossas palavras têm um magnetismo. Exalam o magnetismo que eles tinham quando estavam encarnados. Hoje não estão mais encarnados. Então é como se fosse um vício. Sente falta daquele magnetismo humano. Então, quando eles são trazidos para ouvir uma palestra, esse magnetismo é como se eles estiverem satisfazendo aquele desejo íntimo. É como se estivesse fazendo bem para eles. Então, esse é um dos motivos. As saudades da voz humana e a necessidade. Outra coisa, todos nós que aqui estamos, cada um estamos aqui ouvindo a exposição, mas nós estamos doando constantemente ectoplasma. Irradia-se de nós. Independente se você está prestando atenção ou não na palestra, de estar dormindo ou não, independente disso, exala-se de nós. E os bons espíritos aproveitam esse ectoplasma que se exala de cada um de nós e os usam como recursos medicamentosos para os espíritos que aí estão enfermos, como remédio. Então, você estando numa palestra espírita, você está cooperando muito com o plano espiritual, em favor daqueles mais necessitados. Mesmo que você não tenha consciência, nem imagina isso, e não está nem preocupado com isso. Mas como a sua doação é normal, então é tudo aproveitado. Então eles vêm e ver. E aí você diz, onde que eles ficam aqui dentro? Em que local que esses espíritos agrupam-se dentro de um salão, dentro de um tratamento desse? Ora, é como que na parte superior houvesse uma grande arquibancada com poltronas, onde esses espíritos aí, como se tivesse um balcão, como se fosse um teatro, alguma coisa, um balcão com locais onde eles estão todos sentados e observando a palestra, ouvindo. Então, ocorre também uma situação muito importante. Olha só, às vezes que a gente não tem consciência do que ocorre nesses tipos de trabalho. Um grande telão que fica na parte de trás. Então, assim, eu vou falar, por exemplo, sobre o Sermão da Montanha. Vou fazer uma palestra sobre o Sermão da Montanha. Então, enquanto estou falando, então Jesus subiu ao monte e começa a fazer as explanações, aquilo vai se reproduzindo no telão. Tudo que vai sendo falado aqui
vai sendo reproduzido naquela tela. Então os espíritos ouvem e veem, aprofundando mais o aprendizado de cada um. Porque nós estamos imersos num fluido, todo o nosso universo. E esse fluido, ele tem uma capacidade, que poderíamos dizer em termos mais grosseiros, de gravar tudo. É um fluido que tudo nele grava-se. Então nós, nas nossas atividades, nós temos gravações na vida espiritual. Nós temos gravações das nossas vidas passadas. De repente você passa por alguma dificuldade aqui neste mundo, você desencarna, chega no mundo espiritual, você fala, poxa, mas eu não merecia aquilo. O que eu fiz para merecer aquilo que eu passei? Não, você errou. Não, de jeito nenhum. Não, então peraí, vamos lá, puxar o filmagem. E tem tudo. Então tudo é gravado. E o espírito Luiz Sérgio, ele faz uma colocação muito interessante, que certa vez ele estava ouvindo uma palestra no mundo espiritual, e nessa palestra também tinha um telão atrás, e que o palestrante falava, aparecia as cenas, mas só que era no mundo espiritual isso. E de repente, aquele palestrante começou a falar da formação do mundo, começou a falar de Jesus, e o Luiz Sérgio fala que a maior emoção que ele teve é que quando o palestrante espiritual falava sobre as passagens de Jesus, sobre as suas atividades, ele via no telão. Ele fala, então a minha maior emoção é que eu vi Jesus, mas embora eu vi num telão, mas eu vi o Jesus real, verdadeiro, exercendo as suas atividades. Então ele diz que viu que a formação do planeta Terra, o socorro que Jesus fazia a muitas pessoas, curando-as, tudo aquilo é gravado, ele viu aquilo. Então ele fala que foi a maior emoção que ele sentiu a ver toda aquela situação. Então tudo é gravado no éter espiritual. Então o que ocorre? A gente começa a falar de um determinado tema de Jesus, começa a aparecer no telão, porque os benfeitores espirituais estão trabalhando nessa condição. Então é muito importante. Então às vezes a gente vai falando algumas coisinhas e nós vamos vendo que o que nós vemos aqui é quase nada. O quão amplo é isso que se faz nos bastidores dessas palestras. Outra coisa muito importante, quantas e quantas pessoas chegam e colocam, aquele nome naquela caixinha de vibração, nome de pessoas encarnadas, desencarnadas, coloca o nome naquela caixinha. E como que esse auxílio é prestado? Como que esses nomes que nós colocamos lá, eles serão beneficiados? Tem duas circunstâncias. Primeiro, você pode vir, vamos supor, você vai para uma palestra aqui no Getal. E alguém pode chegar para você e falar, olha, você coloca o nome do meu primo lá, ele não está muito bem. Você coloca o nome dele é tal. Você nem conhece a pessoa, Um parente que está te pedindo. Então me dá o nome dele, eu ponho lá o papelzinho na caixinha lá de vibração. Então você vai, coloca. Mas qual é a tua ligação com aquela pessoa? Nenhuma. Você talvez nem a conheça. Você não tem nem conhecimento da forma física da pessoa. Agora,
Quando você vai colocar um nome de alguém e você sabe quem que é, às vezes é um parente próximo, um amigo, alguém, você sabe quem é. Então, se você parar um minutinho antes de colocar o teu nome naquela caixinha, e ao escrever aquele nome, você mentalizar aquela pessoa, e naquela mentalização, o desejo seu íntimo de que aquela pessoa receba o auxílio, do seu desejo de auxiliá-la naquele momento, de ajudá-la. O que ocorre? O teu pensamento, o teu desejo faz com que a imagem daquela pessoa que você tem na sua mente projete-se naquela ficha, como se fosse uma identidade. Fluidicamente, aquela fotografia da pessoa projeta-se naquele papel, com o nome, endereço, com tudo. Agora, aquela pessoa que você não conhece, na realidade, torna-se um pouco mais difícil, não que seja impossível. Por quê? Porque uma vez os nomes naquela caixinha, o que ocorre? Há uma outra equipe espiritual atuando, que eles têm uns aparelhos que fazem uma filtragem daquilo. Então eles pegam um aparelho e passam naquela caixinha. Então todos aqueles nomes que lá se encontram saem numa espécie de uma listagem, podemos dizer. Nós estamos falando em termos mais grosseiros assim, porque ainda nós não temos aqui no mundo material termos adequados, mas sai como se fosse uma listagem de todos aqueles nomes, com foto, com endereço, e alguns sem foto e sem endereço, só o nome que você colocou. Então, baseado naqueles que são identificáveis, quando termina a reunião espírita, o grupo de espíritos que se responsabiliza por essa tarefa, eles saem em auxílio aonde encontram-se aquelas pessoas, aquele nome que você colocou, aquele endereço que você colocou. Por isso que é bom sempre completo, o mais possível. Se está num hospital, se está no leito de dor, está no hospital, se possível, qual hospital, qual quarto. Então você coloca, e eles saem para ir prestar o socorro. Agora, aqueles que você não colocou nada, né, nem conhece, eles vão tentar de alguma forma, olha, eu tenho um nome aqui, entre o plano espiritual, quem é o mentor de tal pessoa? Vão buscar vias, mentores, alguma coisa, uma possível localização e identificação. Então, uma outra coisa que às vezes também nós não aproveitamos de uma maneira mais intensa, e isso quem explica é o Espírito Miramês, é que nós também não sabemos ainda tomar aquela água fluida que a casa espírita nos oferece. Porque às vezes a gente recebe aquele copinho de água e você toma como se estivesse matando a sede. Mas na realidade não é uma forma correta. O Espírito Miramês, ele explica o seguinte: tudo na natureza liga-se por sintonia, por condições vibratórias semelhantes. Então, aquela água fluida, ela já foi transformada. Suas moléculas foram transformadas, existem remédios que a espiritualidade traz. Então, tudo isso traz uma condição vibratória maior. E Miramês explica, se antes de eu ingerir aquela água, também coisa rápida, coisa de segundos,
A partir do momento que eu agradeço a Deus pelo remédio que está me sendo concedido, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que eu preciso, que naquele momento, aquela água que agora virou um remédio, vai me beneficiar. Só o fato de eu pensar em Deus e agradecer a Deus, o meu padrão vibratório aumentou. Então ele equipara-se com o padrão vibratório daquela água. Então, ao ingerir, e quando você está ingerindo, ao mesmo tempo agradecendo, ele faz um efeito muito maior do que você imagina. Você pode tomar uma água fluida num gole só, como se tivesse com sede, ela vai agir? Vai, 20%. Mas por que você vai ingerir 20% de benefício, se você pode ingerir 100%? Então, tudo depende de quando nós elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, nós nos colocamos numa posição de gratidão, que tudo isso ajuda, é benefício a nós mesmos. E nós temos nas casas espíritas, muito o trabalho da evangelização infantil. E dentro desses trabalhos de evangelização, são trazidos muitos espíritos femininos que foram mães em outras reencarnações e que estão para reencarnar novamente e que também voltarão a ser mães. Então elas são levadas para observar, para aprender, para ver aqueles projetos, aqueles trabalhos da evangelização infantil. Por que isso? Porque esses espíritos, como mães em outras vidas, falharam na educação. Faliram na educação. E muitas vezes a educação que não foi completa, uma educação que não foi priorizada, uma educação que foi terceirizada para a rua, acabou gerando dificuldades, problemas para aquele filho. Porque ele não teve aquela educação do lar. Então elas são levadas para ver como se educa, principalmente espiritualmente, uma criança. A necessidade da educação espiritual, a necessidade de uma renovação de conceitos dessas crianças, de entendimento. Então elas vão e observam, para que elas guardem todo esse aprendizado, porque logo elas vão reencarnar. No momento propício serão mães, e elas já vão trazer dentro de si aquilo que elas tinham observado. Então, quando elas estiverem no exercício de mães, uma condição melhor para educar os filhos. Então a gente vai vendo que planejamento maravilhoso que o plano espiritual faz. Que planejamento onde prepara os espíritos para a volta, para que venham de uma consistência espiritual bem melhor, mais fortalecidos. E é sabido, às vezes torna-se até engraçado, mas o caso é real, é triste e é real. É sabido que muitos espíritos bagunceiros, obsessores, perturbadores, eles sempre estão querendo prejudicar uma casa espírita. Agora, eu falei, nós temos os cordões de proteção, mas se dentro da casa espírita houver desentendimentos, houver rusgas, houver ciúmes, houver maledicência, se dentro da casa nós começamos a nos portar de uma condição diferente daquilo que o Evangelho nos orienta,
As nossas próprias condições vão fazer com que esses cordões magnéticos rompam-se. E aí, então, muitas vezes a casa é invadida por espíritos de qualidade inferior, trazendo uma grande perturbação ao ambiente. Então, os cuidados, né, de um grupamento espírita, né, o trato e procurar, né, nas libertações dos melindres, de muitas coisas que ocorrem em qualquer segmento, não é só casa espírita, em qualquer segmento da nossa sociedade, mas nós estamos dentro do ambiente do mundo espiritual. Então, um ambiente onde os espíritos estão muito mais próximos e muito mais sentindo a gente. E é interessante que muitos espíritos bagunceiros que não podem entrar, o que eles fazem? Eles têm determinados instrumentos que eles trazem do mundo espiritual. E eles vêm em turma e ficam fora da casa espírita com determinados instrumentos cujo som propicia uma condição vibratória irritante, perturbadora. Então eles ficam lá fora e ficam com essas vibrações tentando perturbar e irritar quem está lá dentro, desconcentrar quem está lá dentro. Porque sempre com o intuito de tentar alguma dificuldade para a conquista dos elementos espirituais. Mas a casa espírita tem a sua proteção também com relação a isso. Porque eles não podem entrar, então eles ficam com aqueles instrumentos tocando. Dizem que o som é altamente estridente, horrível, incomodativo. Mas, acima das casas espíritas, é muito interessante que quando tem esses espíritos aí perturbadores, existem como grandes caixas de som espirituais, de matéria do mundo espiritual, grandes caixas de som. Então, quando eles vão começar a fazer a bagunça deles, quando eles querem prejudicar a palestra às vezes, então quando o palestrante começa a falar, o som sai naquelas caixas que estão em cima da casa espírita e os alcança. Consegue abafar a barulheira deles. Então eles começam a ouvir a palestra. E tem uns que já cansados também de sofrer, começam a ouvir. E alguma coisa que é dito começa a despertar a atenção neles. Porque muitos já estão cansados dessa vida. Então eles começam a observar aquilo e normalmente alguns vão procurar os representantes espirituais que se encontram do lado de fora, como pedindo socorro. Falando, olha, eu estou sim nessa bagunça, mas eu quero mudar. E em verificando a veracidade das coisas, eles são trazidos para o salão, eles ouvem a palestra, e depois, quando houver a possibilidade, são levados para o plano espiritual, para já começar a receber os tratamentos, para começar a receber as orientações, para começar já a viver uma nova vida de uma condição mais feliz. Então, são muitos os que desistem das bagunças e pedem o socorro e o auxílio. Então, a gente sempre vai vendo em cada detalhe a ação do plano espiritual, a ação de nos proteger, a ação de proteção da casa, olhando esses espíritos com um olhar de espíritos enfermos, de necessitados, de ignorantes, que mais precisam de auxílio do que críticas, do que corrigendas.
Então, esses momentinhos, né, que nós tivemos falando, comentando um pouquinho, tudo isso que eu tenho falado aqui agora estava sendo realizado aqui em todo o nosso ambiente. Então, quantos, né? Todos, não há exceção. Ah, mas eu não percebi nada, eu não senti nada. Isso não quer dizer nada. Você pode perceber, sim, muita coisa. Você pode não perceber. O não perceber é mera questão de sensibilidade, só isso. Talvez o fulano A seja mais sensível ao fulano B, mas isso não tira do B o auxílio que ele recebeu. E é muito habitual, e como temos também hoje, aqui à tarde, inúmeros entes queridos desencarnados que estão aqui. Os entes queridos desencarnados estão aqui. Eles chegaram juntos. Então, eles sentem uma felicidade muito grande quando nos veem numa casa espírita. Porque eles podiam nem ser espíritas aqui na Terra. Mas ao passar ao mundo espiritual, eles aprenderam o valor do Espiritismo. Então eles ficam felizes de nos ver. Então é muito comum, e aí vai a questão da sensibilidade, você sentir um beijo no rosto, um afago no teu cabelo, um abraço. Estão aí. Eu sempre costumo dizer que quase nunca ninguém chega sozinho. Nós chegamos sempre acompanhados por eles. Então eles ficam aonde também aqui? Ficam ao nosso lado. Os nossos parentes, os nossos entes queridos, ficam ao nosso lado. Então, são momentos que quando eles se aproximam de nós, eles sempre nos pedem um pouquinho de fé, mais paciência, que nós jamais estamos desamparados, que eles estão sempre junto a nós, favorecendo condições cada vez melhores para nós. E nos esperam na vida espiritual, quando Deus assim o permitir. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, que possamos ter dado uma pincelada, um entendimento maior de que sejam os bastidores de uma reunião espírita, né? E que Jesus nos abençoe, tá bom? Muito obrigado a todos.